20º programa. O Talk Show surgiu com uma ideia de trazer inspiração para as pessoas, para que elas pudessem ir para o jantar de uma forma mais expandida, que é a palavra que eu gosto muito de falar. E esse programa vem acontecendo sempre às quintas-feiras, às 14 horas no Brasil, às 18 horas em Portugal. E a gente conversa com várias pessoas que trazem várias histórias. Nesse 20º evento que a gente está fazendo depois de um tempo de férias, nós estamos voltando, eu achei que era interessante, nós temos uma entrevista, né? Mais do que um bate-papo de várias histórias, como eu trago sempre. Eu achei que era importante a gente começar, quase como se a gente estivesse iniciando um novo ano de Talk Show, e começasse com uma entrevista. Então, né, eu fiz o prazer de convidar a Vanessa Fernandes, que vai falar com a gente daqui a pouco, ela já está aqui, que para quem está longe ou quem conhece talvez pouco sobre o desporto, hoje vai saber muito. Vanessa Fernandes é uma ex-triatleta, medalhista por Portugal e tem uma carreira e uma vida que inspira muitas pessoas, não só porque ela conseguiu um fato, né, um grande êxito, que muitas pessoas na vida tendem a buscar, como também pela pessoa que ela se tornou, pela mulher que ela se tornou, pela forma que ela tem de ver a vida hoje. E eu gosto de dizer que as pessoas não são o que elas fazem, né? As pessoas são o que elas vivenciam. Porque a verdade é que todos nós fazemos coisas. Agora, a forma como eu vivencio o meu dia a dia, as formas como eu me coloco no mundo, é isso que faz a diferença. E as grandes pessoas que vivem grandes êxitos têm sempre uma grande história por trás, porque elas fizeram alguma coisa, mas porque elas se propuseram a ter uma história de vida diferente. Mais consciente ou menos conscientemente, é esse o foco, é perceber o que aquilo que a gente fez nos transformou. Porque é isso que vale para a nossa história de vida, é aquilo que a gente vivenciou a partir dos processos de transformação. Então, hoje vocês vão ter a honra de ouvir um pouco sobre a trajetória, a vida e aquelas transformações que toda a história da vida pode ter trazido para a Vanessa Fernandes. Vanessa, querida, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Sempre que eu te convido para algo, você está sempre disponível a contribuir. Eu fico muito feliz de ter você na minha vida e a gente poder trilhar alguns caminhos juntos e principalmente viver a verdade da busca de saber quem é. Para a gente começar, é lógico, né? Quem é a Vanessa Fernandes? Grande pergunta. Ora, a Vanessa Fernandes. A Vanessa Fernandes é uma mulher que é super curiosa em toda a expansão e em avançar alguns limites do ser humano, tanto mente como corpo físico, e depois aqui a vivência toda aqui na Terra. Ou seja, é uma exploradora nata de tudo aquilo e de avançar e de conhecer os seus limites e de explorar e de... Espera aí que a gente perdeu ela um bocadinho. Ao longo da nossa vida. Já está aqui de novo, só para você ligar o som. Ok, pronto. E pronto, é uma mulher super comprometida com os próprios objetivos que tem sempre em mente. É alguém super persistente, super lutadora, que adora conhecer cada vez mais um pouco mais acerca de si mesma, acerca de todos os desafios que se passam sempre comigo todos os dias e a cada hora, e a cada minuto. E que tem aprendido imenso com a sua própria história e com tudo aquilo que tem conquistado e que tem conseguido, por isso acho que sou mesmo uma humana exploradora terrestre aqui na Terra, de tudo aquilo que me é oferecido todos os dias e tudo aquilo que felizmente e agradecidamente me é concedido e me é dado desde
desde a altura que vim cá parar à Terra, desde a altura que nasci. Sim, acho que é isso. Vanessa, me conta como a tua história começou, né? Porque algumas pessoas conhecem essa Vanessa de busca, né? De busca interior. Outros ainda não tiveram o privilégio de conhecer essa Vanessa e conhecem só a outra, né? Ligado 100% ao desporto. E conta para todo mundo que está aqui, como é que a tua história começou? Como é que tu chegou no desporto? Como é que foi a tua infância? Me conta um pouco disso. Bom, a minha infância sempre foi muito ligada ao parque do desporto, dado que o meu pai já era desportista também. Os irmãos do meu pai também eram desportistas, então eu sempre convivi muito nesse ambiente de desporto, de superação, de treino, de resistência, de disciplina, de rigor, ou seja, sempre foi muito essa a minha vivência. Então, desde muito nova que tive esse contacto com toda essa vivência, esse desafio diário, vendo logo pelo meu pai, ou seja, por isso era hábito vê-lo a sair para treinos, era hábito vê-lo a ir para provas, para estágios, para a própria forma como ele se metia a fazer os treinos. Pá, eu lembro-me que era miúda e às vezes ficava a olhar para ele naquele esforço físico e às vezes ia só lá e com o dedo tocava no corpo a ver o que é que acontecia durante aquele esforço dele, que ele estava a fazer, porque como ele era ciclista, muitas vezes quando fazia indoor, que era, pronto, que é um indoor, bicicleta dentro de casa, ele ficava ali naquele esforço a transpirar pelo corpo e eu ia lá com o dedo, muita miudinha, muita novinha, lá com o dedo e tocava no corpo só para sentir o que é que acontecia. E então aí sentia muitas vezes descargas mesmo energéticas, como se fosse algo ou seja, sempre foi muito por aí. Então eu desde muito novinha comecei a entrar por esse mundo. Aos 6 anos comecei a nadar, fui para a natação e depois a partir daí foi sempre subindo. Aos 8 anos foi para o atletismo também, comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Depois comecei muito cedo também a entrar em competição, em alta competição comecei logo aos 10 anos, 10, 11 anos já começava a competir já assim mais sério. E depois, aos 16, foi quando parti mesmo para uma nova história. Foi quando fiz a minha decisão de mudar do Porto para Lisboa, do norte para o sul, ou seja, ainda era uma distância longa. Foi quando saí de casa e quando tive o convite pela Federação de Triatlo para ir para um centro de alto rendimento, para começar aí uma nova história, que para mim era tipo, era explorar nessa altura. Tinha 16 anos, pensou nessa altura, e então era explorar tudo aquilo que vinha de novo. E, e então pronto, foi por aí que começou a minha trajetória assim mais solitária e mais, e se calhar mais desafiante para mim a todos os níveis. Sendo mesmo muito novinha ainda, foi eu própria que criei o Sport e aquilo que me habituei a nascer com tudo aquilo que me foi oferecido durante toda a minha vivência familiar, de como aplicar tudo aquilo que tinha aprendido naquilo que eu tinha escolhido e que tinha direcionado para, para a minha prática e para aquilo que tinha decidido a fazer. E então a partir daí tudo foi mudando. E onde. Diz. Sim. E como aquela menina, né, que viu o pai treinar, né, e tinha curiosidade de saber o que estava passando no corpo dele, como é que ela começou a querer também viver aquilo, a ponto de ainda ir buscar outras modalidades no passar do tempo para complementar aquilo que ela via naquele pai? Isso surgiu, tipo, foi super rápido. Foi alguém que chegou de repente ali ao pé do meu pai e perguntou se eu gostava de experimentar um triatlo. Eu ouvi triatlo, pensei teatro, ou seja, fiquei ali muito confusa porque eu pensei, como é que eu vou para o teatro se eu nem sei representar, mas o que é isto? E depois, depois disseram que triatlo era nadar, pedalar e correr, andar de bicicleta e correr. E passado uns dias fui lançada assim, do nada, para uma prova
no mar, com bastante gente, numa água gelada em Peniche, e a experienciar assim sei lá, uma coisa assim completamente fora que eu nunca imaginaria algum dia meter. Nunca imaginaria, nunca passava pela cabeça, nunca, porque não conhecia aquele desporto, não fazia a mínima ideia do que é que me estava a meter a fazer um desporto daqueles. Por isso foi algo que surgiu apenas da minha entrega e da confiança de, de explorar e de ser capaz. Foi super natural. Foi super natural. Por E tu lembra o isso, sentimento de quando entrou nesse mar pela primeira vez? eu lembro-me, eu apenas me disseram, "Ah, tens que vestir este fato, tens que vestir este fato para entrar dentro da água, porque a água é muito gelada, e depois sais da água e tens de tirar o fato e entrar para cima da bicicleta e calçar depois umas sapatilhas a seguir a bicicleta e correr." E eu, ok, pronto. E lembro-me que comecei a ver imensa gente, sei que tinha boias, então a minha mente foi logo, ok, eu vou ter que fazer isto o mais rápido que posso, para ser o mais rápido que puder daqui e, e pronto, e ganhar, tentar ganhar a prova. Mesmo não conhecendo o desporto, tipo, a cena era sempre essa, tipo, como é que eu cheguei primeiro? Ou seja, eu tenho que ser daqui, e eu acho que nem era o chegar em primeiro, era mesmo o que é que eu posso ir buscar ou posso fazer para sair daqui o mais rápido e meter full on a minha power o meu power todo aqui nesta prova. Eu acho que nem era muito, eu agora vendo isso, não era muito o ganhar ou perder, eu era tudo aquilo que eu tinha naquele momento e o desafio que me estava a ser dado, toda a minha capacidade que eu tinha era focar toda a capacidade que eu tinha e toda aquela força que eu tinha, buf, bora lá. E então ia tudo, ia a mente, ia corpo, ia espírito, ia tudo para ali direcionado. E, e acabar por acontecer, não é? As coisas acabaram por acontecer, saí muito rápido da água, as coisas saíram todas bem, eu saí, tirei logo o fato e não sei o quê. E acabei por ganhar numa escalão e fazer segundo na geral feminina. E, um, Você e tinha gostei desse quantos projeto. anos? Aí eu acho que tinha para meus 15, 16 anos, era novinha aí, sei. Era ainda novinha. Ou seja, era essa aptidão ou seja, o ganhar. Eu já desde muito nova que tudo aquilo que eu me metia a fazer ganhava. E, e toda a gente à volta ficava contente com o ganhar. E eu também ficava contente com o ganhar porque via que as pessoas ficavam contentes com o ganhar. Só que eu acho que o que eu gostava não era propriamente, se calhar, o ganhar. Isso depois eu fui adquirindo isso aí porque era aquilo que eu recebia do fora, do exterior. Porque o que eu mais adorava era aquele desafio e aquela calma que não era, mas era a explosão que eu podia meter completamente direcionada e focada no momento sem haver qualquer tipo de dúvida naquilo que eu estava a fazer. Era lançar-me completamente com tudo. Um, por isso, depois o ganhar foi depois algo externo que começou a ser criado devido a tudo aquilo que se começava a passar à volta, não é? Por isso era uma visão que eu agora tenho, que na altura depois começou a ser um bocado do alimento que depois eu comecei a adquirir para mim mesma, não é? Você tinha dito que aos 16 anos veio para Lisboa, né? E quando você vem para Lisboa, você vem essa menina sozinha Uhum. Sim. e, e como é que tu cria apoio aqui? Como é que é essa dinâmica de chegar em outra cidade, novinha? Como é que foi isso? Sim, na altura estava a estudar, mas a escola para mim já era muito. Não me conseguia adaptar mesmo à escola na altura. Eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar à escola, muita desde nova. Não, era um ambiente que para mim era. Eu tinha que me forçar bastante. A mim o que me puxava para ir à escola era muito
Era os amigos, era aquilo que acontecia ou fora da aula, era isso tudo, porque de resto era como se fosse algo que toda a criança, se não fizesse aquilo, não era aceite, tanto pelos pais como pelo seio que nós nos estávamos a meter, ou tipo, por mais uma comunidade como a escola, com amigos e não sei o que, ou seja, se eu não estudasse, se eu não fosse às aulas e não sei o que, não ia ter amigos, não ia ser em casa, não ia ser aceita, ia ser vista como isto, isto e isto, como uma preguiçosa, como é que não gosta de estudar, como é não sei o que, não sei o que. E, ou seja, era-me difícil. Então, quando eu cheguei depois a Lisboa para entrar novamente numa escola, foi-me novamente completamente difícil entrar novamente nisso aí. E ali depois eu comecei a ver um ato de liberdade em que eu poderia escolher em ir ou não ir à escola, fugindo ou não fugindo, tanto ia como não ia. Ou seja, deixava de ir à escola e ia treinar antes, preferia ir treinar, preferia estar com o pessoal do treino. E isso começou a haver algumas complicações aí nessa altura, porque era eu a não querer ir estudar de todo, não ia à escola de todo e escapava da escola para ir treinar com o pessoal que eu queria. E nessa altura houve bastante atrito, porque os meus pais queriam que eu também estudasse e depois a Federação também queria que eu estudasse, tive processos disciplinares por causa disso, ou seja, tinha ameaças, não é bem ameaças, mas é tipo, se não fores à escola não te levamos ao estágio, não te levamos a não sei o quê e ficas aqui sozinha. E acabei por passar essas situações de tipo a malta toda ir para estágios, iam para sítios que eu gostava de ir e eu ficava aqui sozinha com um treinador a treinar sozinha. Mas para mim foi tranquilo. Pá, eu fazia na mesma os meus treinos e não ia à escola. Ou seja, acabei por. Eu tinha mesmo dificuldade em me ligar na escola. Era uma coisa que para mim era-me difícil. E depois, na altura, a própria estrutura escolar não estava preparada para receber atletas já em alta competição e com o nível que eu já tinha, porque eu já com 17 anos já ia a campeonatos do mundo, já ia a campeonatos da Europa, já ia. E então aí a própria escola tinha dificuldade quando eu falhava às aulas e depois ia, ou seja, esse apoio não foi super complicado e eu acabei por optar. Como senti alguma exclusão ou alguma tipo, ok, tu não é por seres atleta e de alta competição que a ti te vamos dar condições diferentes. Ou que vais ser posta em condições diferentes, ou seja, não houve esse cuidado, não houve esse apoio, não houve essa preocupação, não houve essa visão. E, eu acabei por sair, opção própria mesmo. Falei depois com os meus pais, falei com os treinadores depois também falaram com os meus pais, viram que e acabou-se por se criar um, uma dinâmica de, pá, pronto, ok, ela vai sair, e acabei por sair da escola e direcionar-me só para o triatlo. E pronto, já estava feliz da vida na altura. Foi assim. Ou seja, não foi um processo fácil, andei muito ali à escapatória das coisas, sempre ali de um lado para o outro. Não foi um processo se calhar, de visão das ambas as partes, da forma como deveriam de sustentar esse leque de estrutura, porque não houve. Então a coisa mais fácil a fazer foi, pá, olha, vamos metê-la para este lado. Se não quer isto, vamos metê-la para este lado e que fique. E de certa forma, da parte dos meus pais, do meu pai não houve assim grande stress. A minha mãe houve um bocado, mas como o meu pai concordava, ela também deixou ir, não é? E os meus treinadores também deixaram a coisa fluir. E foi essa a decisão que foi criada. Ok. Tu se recorda, imagino que sim, né? A tua primeira vitória, onde foi e como foi? A minha primeira grande vitória, lembro-me e nunca mais vou esquecer.
Foi a minha taça do mundo em Madrid, que tenho esse local aqui no coração mesmo. Madrid para mim é tipo mesmo muito grande. Eu lembro como é que foi, eu era muito nova na altura, acho que tinha, não sei, pai, uns 17 anitos, 18, 17 anitos, acho que sim. E, e pronto, e lá ia a Vanessa, novamente uma taça do mundo com, era a altura, penso eu, dos Jogos Olímpicos, Atenas 2004, ou seja, as melhores do mundo estavam lá todas para se afirmar, porque eram as protagonistas e eram as líderes e eram as esperadas para ganharem a prova e eram as vistas como as que eram as melhores para os Jogos Olímpicos e não sei o quê. E eu era, sei lá, eu era a número que em 60 ou 70 mulheres, eu estava imensamente cá para trás quando fui chamada para o pontão, porque aquilo são todas chamadas. Tinha 17 anos, mas sou eu, Rita, na altura. Era bastante young, era bastante jovem. E então estava ali eu, confortavelmente, para mais uma prova e fazer aquilo que sempre sabia, da forma como sempre me dedicava e estava lá tudo. Americanas, australianas, todas, as top mundial todas, estavam lá todas, as minhas ídolas todas, aquelas que eu metia tipo posters e não sei o quê, dizer uau, um dia quero ser como elas e não sei o quê. Estava lá tudo. E pronto, eu apenas entro dentro da água, pá, dou o melhor que posso, saio na frente com as melhores, deixo-me estar ali no grupo da bicicleta também com as melhores, tranquilamente, e depois salto para a corrida e continuo com as melhores. E eu, oh, peraí, ok, pronto. Mas é que eu nem sequer notei que estava com as melhores. Eu não olhei para onde é que eu estava. Eu não olhei se estava com as melhores, não olhei, não olhei. Eu apenas corri livremente ali no meio delas. E então estava super confortável e super tranquila, porque estava a fazer a minha prova, a Vanessa, a miúda, que apenas está ali para dar melhores. E de repente aquilo, nas últimas voltas, vão ficando, ficando, e só ficam para aí 3 no fim. Mas é que eu notei que só ficaram 3 no fim. Não estava a notar o que é que estava a acontecer. E então, no final é que se calhar comecei a ver que era possível, mas e as coisas começaram a sair. Comecei a correr mais rápido, mais rápido, mais rápido. Comecei a emocionar, a entrar na cena do nem era de ganhar, é naquela força toda que se estava a criar dentro de mim que me estava a levar para alguma coisa maior do que aquilo que eu tinha imaginado que poderia acontecer. E acabei por ganhar a prova e pum! Eu, uau! E pá, fui tipo, uau, ganhei. E eu nem tinha a noção do que é que tinha acontecido, não tinha sabido que tinha sido uma taça de mundo, não tinha noção. Eu não tinha noção que tinha ganho uma taça de mundo. Para quem estava fora, foi tipo, pá, Vanessa Fernandes ganhou a primeira taça do mundo, foi super top e não sei o quê. Para mim, foi tipo, fiquei super contente, super orgulhosa e não sei o quê, mas o bonito para mim, e o mais delicioso, e o mais belo, e o mais, uh, e o mais inocente daquilo tudo, que foi o mais inocente e o mais, foi tudo aquilo que aconteceu, porque foi toda eu, foi tudo eu, foi toda a minha pureza a acontecer, sem pensar em taças do mundo, sem pensar no ganhar, sem pensar em nada, foi o atirar-me para nada sem saber o que é que poderia acontecer. E apenas deixei ir a maior, deixei-me ir. Eu deixei-me ir numa energia, numa corrente que nem eu imaginava que tinha. E foi a essa aí que eu me agarrei até ao fim. E confiei nela até ao fim. E depois ela conduziu-me. E eu não precisei de me forçar, de tipo,
tenho que fazer isto agora, tenho que sprintar aqui, tenho que sprintar ali, mas esta vai aqui, mas esta... Não precisa de fazer nada, 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 eu não fiz nada, mano. Foi tipo, reta da meta, só vi a pessoal a aplaudir, não sei o quê, e eu, uau, fiz, está a grande festa, não sei o quê, e foi apenas seguir, mano. Opa. E tipo, se calhar de tudo na minha vida, de tudo na minha vida até hoje, e tu agora recordaste-me de uma cena que eu muitas vezes esqueço, é essa inocência, e é essa pureza, e é essa confiança, e é essa fluidez, e é esse contacto com o corpo, e é esse contacto com o corpo que faz com que tu fiques tão fora da mente racional e tão daquilo que se cria à tua volta, que tu confias no teu pleno ser, em tudo em ti, e deixas-te ser guiado por uma força maior que nunca ninguém te ensinou. Nunca ninguém te ensinou e só tu sabes. E esse saber, é esse saber que tem que ser o iniciático, desde novinho. É esse saber e esse toque e esse conhecimento com o corpo e com a tua própria energia e confiança que tem que ser feito desde novo. E eu estive ali, estive ali e esse contacto estive ali em quê? Em minutos. Eu só tive esse contacto para ir no final. Porque de resto eu estava ainda muito na cena da prova, na cena do que estava a acontecer, na cena dos quilómetros, na cena de coisa, da bicicleta e olhar e ver e não sei o quê. Porque depois só no fim é que tu vês, tu vês realmente que deixa ir, e aquilo vai e acontece. E sai tudo, mano, e sai tudo, não existe medo, não existe fobias, não existe ninguém ao lado, não existe nada, é só tu, 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 pum, e passas uma cena. E aí acabou, e tu tipo, uau. E o problema, a cena depois, o que acontece depois é que vem a parte toda externa, vem tudo depois à tua volta, que depois te faz esquecer muito daquele momento que tu, daquela força e daquela confiança e daquela energia e daquela fluidez que se passou. E às vezes esqueces-te disso aí. E depois pensas que o que te levou lá foi a cena do resultado. E nunca foi o resultado. O resultado não foi o que te levou lá. Foi outra coisa mais que o resultado. Estava outra cena para lá do resultado. O resultado, aquilo foi tipo uma dádiva e de um espelho daquilo que eu sou. O resultado foi apenas uma cena que aconteceu. E pronto, a partir daí, quando tu largas essa essência, essa inocência e essa pureza e essa energia e essa confiança, depois, para te motivares e para te ires buscar novamente aquilo ali, tu tentas ir ao resultado, tentas ir ao primeiro. E às vezes isso depois pode começar a criar confusão, pode começar a criar stress, pode começar a criar rigidez, pode começar a criar mais... começas a ficar mais rígido. E pronto, essa aí foi a prova que me... Pá, que depois começou a criar muita coisa à minha volta. Muita coisa à minha volta. Porque depois foi anos de Jogos Olímpicos, dos meus primeiros Jogos Olímpicos, que nem sequer estava em mente eu ir aos Jogos Olímpicos, de ninguém estava em mente eu ir aos Jogos Olímpicos, e que aconteceu eu estar nos Jogos Olímpicos de 2004 sem a ter um ano ou 2 anos de experiência no triatlo e poucas provas, e que acabou por acontecer. E tu consegue perceber quando começou a se distanciar dessa sensação que tu viveu em Madrid e foi entrando na coisa mais rígida de olhar o resultado? Você consegue perceber isso? Consigo. É quando começamos a olhar para o resultado só pela felicidade do resultado e deixamos de ter o gozo e o prazer do percurso todo até lá. E quando existe
E isso é uma grande diferença. Isso é uma grande diferença, porque começas a ser escravo do resultado e começas a esquecer a vivência de todo o teu ser e de todo o teu percurso. E aí começa a resistir as dúvidas, o medo, as resistências, ouvir demais o que é que se passa à tua volta e começas a fechar o teu próprio percurso e a tua própria energia e a tua própria fluidez. E aí é que começa a ser a batalha interior que pode ser mais complicado. Pode ser muito mais complicado. Porque... Mas tu identifica isso. É. Lá, né, quando você viveu isso, você não percebia o que estava acontecendo, ou já percebia? Não, aí não. Não, Não. para mim era tudo novo. Eu pensava que ia ser assim para o resto da minha vida. Eu pensava que ia ser assim, para mim era, pá, eu estava super feliz, eu estava fogo, então, isto é sempre, pá, tranquilo, é ok, se for assim, pá, por mim pode ser sempre assim, está tudo bom, né? Não há stress nenhum, não há atrito nenhum, só que depois é quando começam a meter as coisas, ah, ou seja, começam a meter as coisas de fora maiores do que aquilo que tu és. Quando começas a meter um resultado, ou as pessoas, ou as circunstâncias maiores do que aquilo que tu és, do que o teu verdadeiro ser, apagas essa luz, apagas essa energia, apagas toda essa verdade. E aí é que começa a acontecer a grande confusão. Por isso, eu como era e como sou, como era um poço de força, como era um poço de força e de energia e naquilo que eu fazia em tudo que me comprometia a fazer, em tudo que eu ia mesmo de coração e ia mesmo da fundo e metia, hum, como tinha que haver esse respeito por mim, tinha que haver esse respeito naquilo que eu estava a meter e quando não se sabe gerir essa parte em alguém, quando não se sabe ver essa pessoa, quando não sabes olhar para dentro e ver o que é que está para lá do resultado, que é aquilo que está dentro, hum, pode ser perturbador para a própria pessoa, para a própria força dessa pessoa, não é? E podes começar a usar uma força mais difícil para obter um resultado. Você tinha um Porque apoio, Vanessa, apoio psicológico? Você era tão não, novinha, 17 anos, quer dizer, eu imagino meus 17 anos, né, era tão não, perdida, né, não sabia nem o que queria fazer na vida, a não ser, né, não, pensar no futuro, que parecia tão longe, e que, quer dizer, não, uma não, coisa tão não. importante, tão novinha. Não, não tive, não tive. Não tive porque eu, para mim, como sempre fui tipo, sempre acreditei e sempre olhei tudo à minha volta como se fosse tudo como eu, como se da forma como eu me entregasse, tudo à minha volta era igual. Nunca olhei aos perigos que existem na sociedade, nunca olhei aos perigos que existem à nossa volta, nunca olhei se calhar agora vou ser um bocado exagerado, não vou dizer, nunca olhei aos vampiros que existem à nossa volta, não é? Mas pronto, isto porque existe, agora estou a ser um bocado mais dura, mas existe, não é? Não, isso aí eu nunca tive porque eu nunca consegui entrar muito nisso do apoio psicológico, porque eu achava que ia ser sempre assim. Eu achava que nunca ia precisar porque para quê, mano? Então eu estou feliz a fazer isto, eu estou aqui na boa, estou aqui dou sempre o melhor que posso, estou aqui super bem, estou aqui a fazer os meus resultados, estou aqui a andar pelo mundo inteiro, não sei o quê. Pá, e nunca foi preciso. Tipo, nessa altura nunca, não havia, nem sequer era sugerido nessa altura. Essa parte era mais sugerida quando começava a haver problemas. Ah, Quando começava a haver problemas é que começavam a vir
pois, se calhar é melhor haver um apoio psicológico e não sei o quê, e tatatá. E, ou quando tu começavas a sair um bocado fora da linha, ou não sei o quê, se calhar ela precisa de um apoio psicológico para voltar ali à linha. E eu testava isso. Eu testava quando estava a tentar, se calhar, implementar algo que mesmo que eu não tivesse, se calhar, a coragem própria de a meter, que viesse alguém me mudar a cabeça para, para me dizer aquilo que eu já estava a ver na altura. Ou seja, que eu já estava a ver, que era a tal disciplina, a tal foco, a tal não sei o quê, o tal da exigência, não sei o quê, pá, isso eu já sabia tudo. Mas eu queria ao mesmo tempo implantar a mesma forma que eu acreditava e não foi possível. Ou seja, eu tive que me adaptar à forma que a alta competição estava implantada na altura. E assim foi. E assim foi. E assim me transformei e assim me fui criando, fui adaptando, fui-me adaptando a essa forma de estar e a essa forma de viver. E depois começou a ser para o resultado. Começou a ser muito para o resultado. Yeah. Você falou em inocência, né? Muitas vezes, e juntou duas expressões, que é a inocência e essa força, né? Que você acabou percebendo que É a tinha maior dentro força. de ti, né? É a maior força. A inocência é a maior força, porque a inocência é onde tu vais buscar. Porque eu na corrida, durante a corrida, a minha própria inocência mostrava-me o mais verdadeiro eu. Era o meu mais verdadeiro eu. E ali não deixava que ninguém me pisasse, não deixava que ninguém me respeitasse, não deixava. E ao mesmo tempo, eu assim era, eu não fazia, e com as outras atletas, pá, respeitava-as todas, fair play imenso, interajuda para mim imensa, porque para mim eu achava que isso era super normal. Se alguém tinha sede, ou se alguma delas tivesse sem um bidão ou isso, ou que lhes faltava água, pá, eu dava-me bidão, porque eu sabia que aguentava até o fim da prova sem bidão, porque aquela pessoa estava a precisar, pá, e tranquilo, e dava. Se alguém, se alguém lhe acontecesse alguma coisa, pá, eu para mim, o meu mundo era assim. E onde eu exprimia toda essa minha inocência, todo esse meu ser, era ali, porque ali era eu. Ali durante a corrida era sempre eu. Era sempre eu, sempre eu. Quem me encontrasse ali dentro de campo encontrava a mais pura, pá, a mais pura Vanessa que poderiam ver e nunca era um, com rancor, com nada disso. Ou seja, eu acreditava que fora também poderia ser assim. E se decepcionou? Yeah, decepcionei-me. Fora decepcionei-me. Decepcionei-me. Porque o jogo fora não era igual. Ou a corrida fora não era igual. A corrida fora é outra corrida. A corrida fora é para os crescidos que não sabem usar a sua própria inocência. Porque eu acredito muito que na inocência, no mais puro inocente do ser humano, ele é todo basicamente igual. Só que, só pronto, isso. E acabei por, sim, acabei por me decepcionar e se calhar ver e sentir da pior forma. Se calhar da pior forma. Mas tu vais acreditando, vais acreditando. É como se estás a ver um relacionamento com alguém. Eu pelo menos vejo a vida como relacionamentos com tudo. Tudo que tu fazes é um relacionamento, tudo aquilo que tu mexes, tudo aquilo que tu vês é um relacionamento. E, ou seja, e tu acreditas sempre que daquele lado um dia vai melhorar, que daquele lado um dia vão-te ver, que daquele lado um dia. E isso aí não acontece. Tem que chegar ao momento que tu tens que mandar um murro e dizer, pá, não basta, né? Tem que sair fora aqui desta forma, deste padrão, porque senão isto aqui vai mesmo arrebentar comigo. E, hum, então foi isso. Aprendi, se calhar da pior forma, magoando-me muito a mim, entrando se calhar em campos que foram super dolorosos para mim mesma
mas que foram de muito crescimento e de muita cura para mim. E pronto, foi um bocado assim. É impossível falar com você, né, e não falar de Jogos Olímpicos. Ah, Como é que foi? Porque tu já tinha ganho a Taça do Mundo, então já não era mais uma miúda. Era alguém, pelo menos, que dizia, ó, é aquela, né? É a que exato. ganhou a Copa do Mundo e a gente achava que ela estava ali, né? E como é que É foi? isso. Como foi essa envolvência? Como é que foi estar com aquelas mulheres que eram seus ídolos? Como é que foi isso? Como é que foi os Jogos Olímpicos? Os primeiros Jogos Olímpicos de 2004, quando eu fui, hum, pronto, correram bem, fiz ali, penso que fiz sétimo, ganhei ali diploma olímpico e não sei o quê. Hum, e então eu fui ver o pódio. Vi o pódio, vi a primeira, a segunda, a terceira, e naquele dia eu olhei para ali e disse assim, pá, eu daqui a 4 anos eu quero uma cena assim, gostava de estar ali. E passado 4 anos estou eu num patamar de uma das candidatas ao título olímpico, ou às medalhadas olímpicas. Para mim o movimento olímpico é uma festa brutal. Ali a junção das cores, da festa, das nações todas, dos povos todos, das raças todas, das cores todas, depois aquilo é uma cidade enorme. Eles constroem uma cidade enorme e tu andas depois por lá, ou seja, estás a conviver com todo o mundo dentro de uma cidade, por causa de uma coisa, por causa do desporto. É tipo um sonho a uma comunidade. Isso aí, quem inventou, graças ao senhor que inventou isto, mesmo que os Jogos Olímpicos estejam um bocadinho deturpados neste momento, quem inventou os 5 anéis olímpicos foi tipo, no Mandela foi qualquer coisa. E então foi uma experiência ótima. O que para mim, nessa altura, em 2008, as coisas para mim já estavam bastante pesadas na altura. Para mim já estava bastante pesada, ou seja, falando do resultado, para mim o resultado naquela altura estava a ser completamente obsessivo para toda a gente, já me estava a ser super, e então o meu foco só era resultado, ir buscar uma medalha e depois acabou-se. Ou seja, era mesmo só isso, porque já estava numa fase já de bastante sofrimento comigo mesma, por isso estava a ser super complicado para mim na altura. E então foi uma experiência única e diferente de ver o quanto o ser humano consegue passar barreiras com a mente de uma forma completamente louca. Nós não sabemos, nós não sabemos, nós não sabemos mesmo a força que temos. E eu lembro-me que Portugal estava completamente à espera de uma medalha. Portugal estava todo à espera. O mundo do triatlo e do desporto também estava todo em cima de mim. Os meus pais também estavam à espera. E eu era tipo, não posso falhar agora, man. No way, eu não posso falhar agora, man. Faça o que acontecer, eu não posso falhar e vou buscar aquilo da maneira que for possível e capaz. Eu não sei de que forma é que vai ser, mas eu tenho que ir lá buscar isso. E a prova foi difícil, foi complicada. Foi ali, foi super a sustentar aquilo desde o início até ao fim. E na última fase da corrida, eu estava a ver aquilo a escapar, não estava, eu entrei para a corrida para em quinto ou em sexto. E a primeira atleta saiu fácil, saiu mais rápido que ela, estava completamente, estava top, estava super. E saiu, e o primeiro já foi tipo, opá, esquece, o primeiro já nem me chatei, já nem, foi tipo, o primeiro já esquece, já nem lá vou. Pá, tem que ir no mínimo ao terceiro ou ao segundo, tem que ir buscar o terceiro ou ao segundo. E fui, e pá, e sempre medalha na cabeça, eu não via mais nada. Eu não sei o que raio de força veio, não faço a mínima ideia o que é que desceu, não sei onde é que fui buscar força, eu não sei mesmo onde é que fui buscar força,
fui buscar a prata. Não faço a mínima ideia de onde é que aquilo veio. Porque fisicamente estava de rastros. Uh, psicologicamente, tipo que não sei onde é que fui buscar força para continuar. E agarrei-me a tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Fui buscar tudo que eu tinha. E consegui buscar a medalha. E pronto, e foi um alívio completo para mim. Fiquei super feliz. Foi uma medalha olímpica, pá, foi uma coisa enorme para o país inteiro. E foi um culminar de mim mesma também super bom, que eu às vezes não tenho a noção como é que uma coisa daquelas faz o pessoal ficar tão crazy. E eu fiquei mesmo assim, eu, quando ganhei a medalha, eu era novinha, tinha 20 anos, e eu tenho entrevistas a dizer assim, eu fico impressionada como é que uma medalha consegue fazer isto. Como é que uma medalha consegue movimentar um povo e as pessoas e consegue metê-las mais felizes e consegue metê-las ao rubro e consegue metê-las daquela forma. Estavam super. E eu estava. E eu não queria ver ninguém na altura. Eu, na altura queria me esconder. Na altura não queria. Estava forte, estava super forte na altura. Queria ver tudo menos pessoas. Não precisava mesmo descansar nessa altura. Mas e os próprios Jogos Olímpicos foram atribulados para mim já na altura, em próprios relacionamentos, não sei o quê, eram jogos muito fortes a vários níveis. E, mas pronto, é um movimento que pode mudar o mundo. É um movimento e é um evento que pode mudar o mundo e é brilhante. E eu tive essa honra de ter lá estado e de ter experienciado das coisas mais magníficas que se pode experienciar, mais magníficas que se pode ver, porque é todo mundo, é uma energia que não sabes de onde é que ela vem, conheces pessoas que nunca imaginarias viver, vem tudo ter, estás ali num ambiente que há tudo, que é tudo. É muito bom, mesmo muito bom. Por isso, guardo aqui bem esse fenómeno que aconteceu nesse dia. Depois dessa explosão toda, né, Jogos Olímpicos de 2008, e você disse uma coisa, vou lá, né, tem que conseguir a medalha, tem que trazer a medalha, porque tá essa pressão toda, na verdade, e aí depois já tá. Tu achava que ia ganhar uma medalha e depois ia largar o triatlo? Era isso? Passava na tua cabeça? Não, o que se passava era que tipo, era como se, opa, pronto, ok, consegui o resultado, agora não me vão chatear mais, certeza. Isto vai passar tudo. Este momento mau vai passar todo e esta cena toda que eu estou a passar, isto vai passar tudo. Ou então era tipo, ou então era algo tipo, aguentei mais uma. Aguentei mais uma. Acho que estava já nessa fase. Ou era tipo, ok, consegui, aguentei mais uma. Pá, ok, era tipo, estão felizes agora? Já estão felizes agora? O que é que eu preciso fazer mais? Ou até mesmo tipo, o que é que eu preciso fazer mais? Já? Tipo, hello? Um, e não muda. O turbilhão todo, aquilo que tu estás na tua vida, ou seja, todos os processos que estás a passar, toda a dificuldade que estás a passar, toda coisa que estás a passar contigo, aquilo não muda. Enquanto não abrires e dizes basta, chega. Desta forma, não dá. Ou seja, desta forma, eu preciso que seja de outra forma. Enquanto não foste tu a meter as tuas regras, enquanto não foste tu a dizeres não, pá, eu preciso que seja desta forma já não consigo, ou preciso de um tempo, ou preciso de espaço, ou preciso. Pá, não, continuas a dar, abrir o campo e vão-te absorvendo, e vais deixando.
vai deixando porque aguentas, porque vais tendo isto deste lado, vais tendo isto daquele lado, vais tendo afeto daquele lado, vais tendo coisas daquele lado, e é tipo, e depois a identidade tu crias aquilo. Porque eu depois criei uma identidade. Eu criei a identidade de Vanessa Fernandes, que é isto, que é aquilo, que ganha desta forma, que tem dinheiro desta forma, que tem a vida desta forma, que tem tudo, tudo, pá, eu fazia, vinha tudo, eu tinha uma coisa, vinha tudo, e mais alguma coisa, ou seja, quem sou eu se não tiver isto? Quem sou eu se largar isto tudo? Quem sou eu se deixar de ter estas pessoas? Quem sou eu se largar esta parte toda? Ou seja, para mim era tipo, não consigo, eu não sei viver de outra forma, e eu não sou ninguém sem isto, eu não vou ser ninguém sem isto, e toda a gente vai largar, e depois como é que é? Não. E aguentar, e não importava o sofrimento que eu tivesse. Podiam fazer tudo o que quisessem, desde que não me deixassem, desde que aquela Vanessa desde que as pessoas não me deixassem, desde que aquilo não me deixasse, ou seja, aquela coisa que eu achava que era o principal para estar, para estar a fazer alguma coisa, para ser aceito. Para ser aceito na vida, para ser aceito pelos outros, para ser alguma coisa, não é? E vais ficando, e eu pensava que depois daquilo que alguma coisa ia mudar. Sei lá, alguma coisa, uma ilusão que alguma coisa poderia mudar. Mas não muda nada. Não mudou nada. As coisas ainda continuam e até podem mesmo piorar. Podem mesmo piorar. Então, como a Joana pergunta, em um momento você passou mesmo a quase praticar o desporto mais para ser aceite, manter-se nessa dinâmica para ser aceite, e não conseguia se ver fora disso. Sim, e não conhecia mais nada. E além de que, durante imensos anos, eu lembro-me que eu era miúda e eu gostava de... Adorava teatro, adorava dançar e adorava cenas de, às vezes, ou de arte ou de coisas assim. Só que, só que aquilo nunca era validado. Nunca era válido para ninguém, principalmente para os meus pais, não era nada válido. E depois, se eu queria fazer alguma coisa daquelas, tinha que ou fugir ou escapulir-me, uma cena assim, para tentar fazer aquilo que eu gostava e não sei o quê. E tinha ali um momentocito ou outro, mas, ou seja, aquilo não valia nada. Tipo, aquilo não é nada. Ou seja, a Vanessa, mas como é que vais fazer? Tu não tens jeito para isso. Tu não tens jeito para isso, Vanessa. Tu esquece, mas tu não vês que o teu dom é no desporto, a tua cena é o desporto, tens aqui uma cena do caralho no desporto e não sei o quê. E eu ouvir as vozes do pai, não é? Ouvindo a voz do pai, ouvindo a voz do pai, porque a mãe depois ia por arrasto do pai, não é? E eu, ok, o meu pai diz-me isto, deixa lá eu ir com o pai, porque o pai é que é como é que eu ia dizer, o meu suporte, a minha segurança, aquilo que eu nunca posso largar, e é aquele que gosta de mim, é aquele que me vê, é aquele que me acolhe, é aquele que me dá, é aquele que eu, se faço uma coisinha que ele gosta, ele olha para mim e diz, boa Vanessa, ou que se eu estiver a sofrer ele fica todo contente, se eu estiver a morrer ele fica todo contente, se eu estiver a dizer que... Ou seja, é aquilo que eu faço e que ele olha e diz, uau, estás mesmo boa nisso. E depois, tipo, se eu fizesse outra cena qualquer, ou cantava, ou eu fazia, ok, é fixe, mas pronto, pá, não era tão validado. Mesmo que já houve vezes que se por acaso havia pessoas a dizerem ao meu pai que eu era boa,
e ele ia atrás. E realmente dizia, sim, realmente, a minha filha é mesmo boa em tudo. A minha filha é mesmo boa em tudo. Ou na música havia alguém que dizia que eu era boa e pá, e facilmente eu metia-me aquilo ali e corria super bem. E ele ficava super orgulhoso e não sei o quê, mas pá, não era a mesma cena. Ou seja, não era a mesma coisa. E essa outra parte eu acabei por nunca mais explorar. Nunca mais explorar, tipo, deixei-me de parte porque ficou sempre na minha mente gravada, tipo, tu não tens jeito de parte, tu não sabes pintar, tu esqueces isso de desfilar e de te vestir assim porque não és bonita ou não és suficiente e não és como as outras, ou tu pá, esquece, não vais por aí pela ciência ou pela matemática, não sei o quê, porque tu precisas sempre de ajuda e tiras sempre mais notas. E a matemática e a ciência, para mim, aquilo dá-me um gozo do caraças, quando eu às vezes entrava na cena. Pá, mas um gozo, porque aquilo era espetacular, porque então não coisa sei o quê. Só como não, só como não havia, eu, ok, pronto, não tenho jeito, caga nisso, não, deixa lá isso, larga isso, não tem jeito, pá. E depois eu via aquilo como um peso, via aquilo, ficava como se fosse com quando tu queres mesmo afastar uma coisa, ficavas com raiva daquilo, querias mesmo afastar aquilo, pá, não, aquilo não, aquilo metia mesmo, fazia-me aqui uma cena dentro, porque todos os feedbacks que vinham acerca disso eram de afastamento e dizer, não, tu, isso não, e era crítica, era medo em cima, medo e mais medo em cima daquilo, e não validavam, e eu ganhei pá, não, pá, não, aquilo, pá, criei muita coisa à volta daquilo e afastei-me risquei completamente. E a cena que meti na minha cabeça foi: tu és, tu não és inteligente, tipo, és burra, não percebes nada disto, não és boa na matemática, não és boa na escola, não és boa a desfilar, não és boa a dançar, não és boa a cantar, por isso esquece. Não és feminina suficiente, além de tudo, ou seja, ok, uma coisa que dizem e com grande força que tu és boa, desporto. Mais outro que diz que tu és boa, desporto. E era tudo pessoas com bastante poder, ou seja, ou era um treinador que tinha muita, tipo, era sempre o patriarcado ali mesmo, boeda forte, ou seja, ou era um treinador muito forte, exigente, que dizia, pá, és mesmo boa, assim, não sei o quê, vai aí, tu és boa e vamos fazer isto, não sei o quê, ou era outro treinador que era sempre ali, ou era o meu pai, ou era não sei o quê, ou seja, era sempre ali e eu ia sempre nisso, porque E era era, verdade, né? Eles não estavam pronto, mentindo. Só que sim, talvez o sentimento teu era que fechavam portas. É então, isto, né? Fechavam só, portas. exato, exato, ficava só ali, e pronto, e ficou só ali aquela casinha feita por mim, uma casinha pequenininha, quando eu, para mim, eu imaginava uma casa enorme, quando era mais nova, porque era assim. Eu, para mim, eu, tipo, quando era mais nova, eu não havia limitações, não havia, era super aberta, super coisa nisso, eu adorava. E então, pronto, eu preferi ficar ali porque era uma coisa segura, que eu sabia que daquilo tudo que me tinha esquecido, me lembravam que era aquela Vanessa que ganhava, que sabia correr, que tinha super força, que era uma mulher, que era uma atleta assim, 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 que ia ganhar isto, pá, se fizeres isto ganhas aquilo e tu vais ser assim e vais fazer isso, aquilo, e eu, ok, pronto, pode ser, é por aqui, é nisto aqui que eu estou, é nisto aqui que fico, e bora lá. E é isso, ou seja, hum, fechei realmente, Começou a se afastar fechei de bastantes ti. coisas, mas pronto. O teatro se afastou Um, em algum e momento, fiquei por tu ali. ainda continua. E depois a abertura do resto fica muito difícil. Sim. Diz, Marinela. É, tu se afasta em relação ao Não estou a teatro ouvir. em algum momento, ou isso nunca houve um afastamento? Como é que é isso? Como?
Se você se afasta em relação ao triatlo, ou se não há afastamento, você vai vivendo isso de uma forma mais suave, sem grandes competições, mas não se afasta. Não ouvi. Não me ouviu? Tu está com o sinal baixo, deve ser isso, o sinal está baixo. Não, o meu sinal está alto, não sei porquê. É, você sente que foi se afastando e deixando o triatlo para trás, Sim. E foi buscar outro desporto, ou foi realmente querendo fechar a porta em relação ao desporto? Como é que é isso? Eu fui-me afastando porque para mim era super duro dizer que acabou. A mim era super duro, para mim era muito duro dizer que vou sair fora disto. Porque eu não me via fora daquilo. Não me via, esquece, não me via mesmo fora daquilo. E para mim era uma vergonha dizer que não posso mais. Era mesmo vergonha dizer tipo a toda a gente, e principalmente para os meus pais e a pessoas todas de fora, dizer ela acabou. Para mim era uma fraqueza enorme. E então eu subtilmente fui-me escondendo, indo para aqui, para ali, não sei o quê, afastando, 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 mas sempre ali com uma ligação, sempre a ver ali ao fundo aquilo, e foi-me sempre afastando. E houve mesmo momentos que quer dizer mesmo que tipo que não quero mais isto, quero fechar esta porta, pá, eu não quero mais isto, isto. Mas pronto, era apenas aquela parte mais ferida dentro de mim que queria mesmo, que estava mesmo magoada comigo mesma, não sei o quê, pronto. Mas foi isso que aconteceu. Foi eu que fui-me afastando sem, sem querer dizer muito que pá, vou sair, ou vou me afastar, não quero mais isto, ou não sei o quê. Não precisei, não fiz isso, não foi muito isso. Porque, porque custava muito, imenso. E é uma coisa que é incrível. É tipo, há algo interior a dizer-te, opá, está tudo bem, meu, tu já sabes que por aqui já não dá mais. E é outra parte a dizer, como? Como é que eu posso ser isto? Se eu disser isto, eu perco tudo. Se eu disser isto, perco a minha vida toda. Eu vou morrer, eu posso morrer se isto acontecer. E eu preferia morrer mesmo, acabar com a minha vida, e que a minha vida acabasse mesmo, do que passar por esse, por esse desligar. E pode ser suave fazer esse desmembramento. Pode ser suave e pode ser uma coisa feita da melhor forma. Mas é preciso saber haver uma estrutura e haver um suporte também nesse aspecto, em que te vá guiando e em que te vá conduzindo para te abrindo outras portas. Mas isso acabou por ser eu própria a fazê-lo. Sempre sozinha, da forma como eu achava, porque houve um certo ponto que eu deixei de confiar em toda a gente. Toda a gente me aparecia. Eu desconfiei de tudo. E a partir daí deixei mesmo de confiar em toda a gente e depois qualquer coisa que aparecia nova, tu queres ir, porque queres mudar e queres ir e queres tentar, só que depois a tua forma de estar fica igual. Ou seja, há ali qualquer coisa em ti que tem que mudar independentemente do exterior que tu vais mudando. E essa era a minha maior lição, ou seja, por muito exterior e por muita coisa que eu fosse mudando e que fosse querendo fazer isto diferente e fazer aquilo diferente só porque queria esquecer uma coisa que a mim já me magoava e que já não queria, havia uma coisa muito poderosa por dentro que eu tinha que abrir e que realmente olhar e ser completamente forte e dizer, opá, é assim, ok, tu podes ir para aqui, mas se tu queres ir para aqui ou se queres começar aqui, tu tens que meter as tuas regras, os teus limites e a forma como tu queres levar a tua vida e direcionar para os objetivos que tu queres. E, e quem vier veio e quem vier não veio, mas a pessoa que tem que confiar e que tem que continuar nessa construção dos próprios objetivos e do trabalho és tu. E quem não vier, não vem. E quem se afastar, afastou. E se alguém sair de campo, saiu. E as pessoas saem. E é não te apegar, não nos apegar, eu pelo menos eu acho, é não nos apegarmos a nada e ser completamente
comprometida e saber completamente, objetivamente e no coração, aquilo que tu vês, aquilo que tu queres, aquilo que o teu coração está a pedir. E se assim for, só tens que ser fiel àquilo. E tudo o resto, sejam pessoas, sejam espaços, sejam casas, seja opa, tudo vem ter contigo, tudo, mas é que é tudo. E de repente começa a aparecer tudo. Agora, temos que nos abrir para essa confiança de nós mesmos, para essa inocência novamente, para essa visão, para, essa, para esse acreditar e para esse desafio e para o desconhecido. Porque se tu estavas habituado a estar assim numa coisinha pequenina, o que é que tu sabes? Tu não sabes nada. Nós não sabemos nada. Ou seja, tenho tanto para aprender da vida, se eu realmente confiar numa coisa que eu quero para mim, o que é que ela me pode dar? Eu já senti isso lá atrás, pá, vi o que é que aconteceu, apenas eu confiei no processo todo que estava a acontecer e apenas confiei em mim, a cena aconteceu. Agora é igual, agora é preciso ter uma força enorme de amor próprio, de amor por nós mesmos e de enraizarmos aqui para a terra e de arranjarmos com os recursos todos que existem e que aparecem e acreditar em algo completamente fora do que o controle que nós queremos ter acerca de tudo que se está a passar na nossa vida. E esse está a ser o meu maior ensinamento, cada vez mais. Não é? É que é essa Vanessa Fernandes que você contou, né? Começou dizendo quem era a Vanessa Fernandes. É essa Vanessa Fernandes que tem esse olhar para a vida, para si, né? E também para o que viveu e aonde chegou, né? Que é essa inocência junto com essa força também te deu esse conhecimento acerca de você mesmo. Se tu tivesse com jovens atletas, o que você gostaria que eles soubessem acerca deles mesmos para que eles vivessem essa vida no desporto de uma forma mais inocente? Que se escutem, que tenham confiança na escuta deles próprios, que tenham confiança no desconforto que sentem, muitas vezes, em alguma coisa que lhes dizem, que se exprimem, que comuniquem, que falem, que ouçam mais opiniões, e que tenham muito presente, muito presente, de uma forma muito objetiva e muito a fluidez e a liberdade de obter um resultado e que isso não seja prisão nenhuma, ok? Que isso que não seja prisão, que não seja obrigação, que não pode ser isso, porque se começar a ser assim, pá, e que explorem cada vez mais e que uma coisa que eu também aos jovens atletas é que todos têm o seu tempo. Nunca se comparem com ninguém. Nunca se compitam com ninguém em termos de aquele está mais à frente do que eu nesta altura e agora como é que é? Pá, esquece. Isto aqui é para ser feito sozinho. Pode estar, mesmo em desportos de equipa, é para ser feito sozinho. Se não estás nesta altura fixe para entrar lá na equipa, man, ok, e se tu estás mesmo a acreditar e dá-te felicidade em continuar a acreditar nesse objetivo, continua. Se começa a dar aqui muita confusão, se começa a dar muito, opa, apoia-te, ouve outras coisas, liberta-te um bocado, faz outras cenas e volta lá outra vez para continuar novamente. Mas que não seja uma prisão, que não seja uma comparação, que não seja para seres melhor que ninguém. Não queres ser melhor que ninguém. Apenas ser aquilo que tu vês em ti. Apenas ser aquilo que tu queres criar aqui. Apenas cria aquilo que tu és para ti. Não queiras criar para ninguém. Não queiras ser
igual a ninguém, não queres competir com ninguém, porque isso é a melhor liberdade. Ser livre, mas livre com as tuas próprias responsabilidades da tua própria liberdade, porque isso traz responsabilidades. E ter essa coragem e comunicar, não foi? Comunicar, pá, ter essa abertura, não ter, expressar, ter alguém que confies profundamente nessa tua reserva, que às vezes temos imensas reservas, de eu não sei lidar com isto, não sei lidar com este desconforto, o que é que se está a passar e está-me a fazer confusão. Tens que ter alguém, tem que ter alguém que digas profundamente, mesmo lá no fundo das tuas entranhas, o que é que está a passar. Porque senão é estar a meter. É ser o mais verdadeiro possível naquilo que se está a passar connosco mesmo. Porque ter um objetivo e percorrer esse objetivo traz imensos ensinamentos a várias coisas. Há muitas estruturas nossas que se vão mexer e é preciso trabalhar com alguém que já tenha tido esse olhar, que já tenha passado esse processo, já tenha essa observação, consiga ver, porque um processo desses abrange e toca em coisas que nós nunca imaginaríamos. Toca em pais, toca em família, e sem tu estares lá em casa. Não precisas estar lá em casa, basta tu estás a tocar em tudo à tua volta. E depois começam a chegar coisas, e é preciso saber navegar nisso aí. É preciso saber andar nessa fluidez, nesse confronto, nessa coragem, porque é preciso ter imensa coragem, imenso apoio. É saber a quem te apoias, é saber dizer não muitas vezes, é saber dizer sim a ti muitas vezes, sim, sim, sim. Epá, e não ter medo de às vezes dizer, epá, por aqui já não dá, vou ter que encontrar outra coisa. Apoio, pá. O que eu mais quero é que os jovens se encontrem as pessoas certas para se saberem conduzir, saberem ser conduzidos, porque ainda não nascemos, ainda não nascemos preparados para ser acolhidos de uma forma a sermos bem conduzidos. Estás a entender? Ainda não existe essa preparação. Está a haver cada vez mais uma abertura dos pais e da consciência nesse aspecto, mas depois em outras áreas ainda não existe essa visão e esse olhar. E é crucial para a tua vida ser completamente pá, da forma que tu nunca imaginavas. E se eu aqui deste lado conseguir ajudar e direcionar e no mínimo ouvir, porque eu adoro ouvir pessoas, adoro ouvi-las, adoro ouvir as histórias das pessoas, porque adoro mesmo ouvir mesmo a fundo as histórias das pessoas e que eu consiga de certa forma dar a minha visão, o meu parecer e a minha própria condução a fogo. Não preciso receber, não preciso mais nada. Já estou super grata por isso. E é por aí. Vanessa, imagino que muitos jovens e pais de atletas jovens, né, podem ouvir isso Sim, e pensar de que sim, sim. forma eu posso, né, ajudar o meu filho ou a minha filha a viver isso, que para ele ainda é prazer e inocência. É sempre assim, né? Porque é isso, né? É sempre assim. É sempre isso que se tem que procurar. É sempre isso que tens de procurar. Podes viver nisso. Tu podes viver nisso sempre. Podes viver nesse. Porque esse é o caminho. Agora, quando dizem a felicidade, eu vou buscar porque eu tenho felicidade com isto, tenho felicidade com aquilo, tenho felicidade. Isso aí é apenas o bónus da tua viagem toda que estavas a fazer. Não te preocupes com isso. Agora, a journey, o caminho, esse aí é o gozo, esse é o prazer, esse é que tem que dar prazer, tipo, se tu vais nadar, ou se tu vais escrever, ou se tu vais cantar, ou se tu vais andar de bicicleta, ou se tu vais falar com alguém, ou se tu vais escrever um artigo, ou criar algo. Esse é que tem que ser a tua cena, meu. Tem que te dar prazer e felicidade e uma cena aqui dentro. Isso é que tem que ser todos os dias.
todos os dias, pá, isso tem que fomentar todos os dias. E, e é possível, porque quanto mais partilhas e quanto mais caminhas nesse percurso, a vida expande-se para coisas que tu nunca imaginavas e os bónus vão acontecendo. Mas como a sociedade e os pais nos quadram tanto e nos formatam tanto a uma cena que não distinguem o que é o prazer do trabalho. Opá, não distinguem, porque trabalho pode ser prazer. E trabalho, qualificam o trabalho como uma cena de esforço, de dor, de doloroso e não sei o quê. Mas esse esforço e esse sacrifício, opá, essa cena está-te a dar prazer, meu, porque tu estás a ver o que é que estás a construir. Está a ser ótimo. Estás a fazer aquilo e a seguir aquilo, vais fazer mais qualquer coisa, vais estar com os teus amigos e estás a sentir que estás a fazer uma coisa. Pá, estás no caminho. E vai haver dias que não corre tão bem, mas estás no caminho, estás na tua cena, estás a fazê-lo. E pode ser construído aí. As coisas podem ser construídas em prazer. E quando crias prazer a fazer aquilo que estás a fazer, e atenção, que às vezes as pessoas metem o prazer, para que é que metem o prazer? Metem o prazer que é para as saídas, que é o prazer que é para os, que é só prazer para ter férias, ou para estar ao sol, ou para estar a beber, ou para estar a comer. Opá, eu não estou a falar desse prazer. Isso aí são os bónus. Isso aí depois é uma cena que acontece. Estou a falar de um prazer intrínseco que existe dentro de nós, que é aquele prazer que é o de estar aqui, de estar a viver, que é o de estar a construir, que é o de estar a sentir, que é o de estar a cheirar aquilo que estás a fazer, de ligação. Esse é o prazer de tudo à tua volta. E depois recebes e acontece. Mas acontece sem estar em esforço. Mas é que... Opa, eu queria tanto que as pessoas comentassem isso. Pá, mas isso aí para mim é aquilo que acredito. E não é preciso muito. É só fazeres aquilo que está aqui. Só iniciar. Pum. Inicias. E vais indo. Começa a aparecer pessoas diferentes. Vais inspirando. Inspiras. E há uma cena nova que vem que tu não estavas à espera e tu, fogo, isto vai agora ter comigo. Opá, se calhar dá. E começas a receber tudo o que é preciso para o teu projeto. Tudo o que é preciso começa a vir para o teu projeto. Porque estás na cena, estás na bolha, estás na vida, estás noutro patamar, estás noutra energia, não estás naquela energia que te ensinaram, mãe. E sair dessa jaula e dessa prisão que metem, pá, é tipo, deixas de ser filho, deixas de ser tudo. E passas a ser um ser que tu nunca experienciaste, que és tu. Tá, é magnífico. E é arriscar, arrisca contigo, é arriscar ao máximo, arriscar coisas que tu nunca viste, cenas que nunca te ensinaram, coisas que tu jamais acharias que fosses. Pá, vai em frente, meu, sabe? Vai para o desconforto, vai para uma cena que te faz tipo, e agora? Pá, se calhar devia dizer isto, e se calhar devia fazer isto, e a respirar, e ir e fazer. Pá, já está, já tirei esta coisa. E apoia-te nas pessoas que estão nesse caminho, apoia-te é apoiarmos nesse caminho e nesse momento. Eu vejo muitas coisas por aí e apoio mais pessoas que estão por aí, porque para mim essas pessoas são as que estão verdadeiramente comprometidas com a bravura e com a força que é viver e que é estar aqui. E eu comprometo-me com essas pessoas, com essas que têm essa coragem de quase cair em queda livre. Cair mesmo em queda livre e a queda está a ser mesmo cada vez mais livre e a queda cada vez está a ser mais livre, de repente, pá, ligas o teu paraquedas e aquilo começa a ser suave, suave, suave e cais mesmo no sítio certo, sem querer controlar a queda, porque não vais cair tux, e aquilo vai cair direitinho. E é nessas que cada vez mais me apoio e é aí que tento cada vez estar mais centrada. E é essa força que quero cada vez mais transmitir, e é nesse arrebentar de padrões e de barreiras que eu quero cada vez mais infiltrar e quero cada vez mais que as pessoas se abram e que ouçam as histórias de quem passa e esqueçam as histórias de quem continua lá nos mimimis e nas suas cenas. Epá, deixem-nos estar. Não se alimentem disso, mãe. Saiam daí
e ouçam quem está aqui, quem está a experienciar, ouçam. Ouçam porque a vida transforma-se. A vida transforma-se. Transforma-se. Vanessa, eu sempre brinco, né, te chamo de uma força da natureza, né? E amo te ouvir, porque eu vejo mesmo isso. É como se a energia vai subindo, 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 e vem a força da natureza e joga tudo, e diz, agora segurem essa energia toda, mesmo que vocês fazem com Claro. isso, né? Porque é mesmo isso. É, eu imagino que muitas pessoas deveriam, poderiam, gostariam de te ouvir, principalmente muitos jovens. Eu falo para ti isso há muito tempo. Ouvir isto, né? E eu nem acho que sejam só jovens atletas, tá? Eu acho que deveriam ser jovens, porque todos os jovens têm um objetivo, um desejo, um sonho, e ouvir de alguém que alcançou algo que é grandioso, e a gente tem que reconhecer isso, não é para todo mundo, e que consegue depois se distanciar e ver isso que alcançou, reconhecer a grandiosidade disso, mas também reconhecer tudo que estava em volta, e fazer uma escolha de viver a sua verdade e conseguir, mesmo assim, alcançar muitas coisas, porque eu sinto que é isso, é muito importante para os jovens ouvirem. Porque senão a gente acredita que eu só consigo se eu entrar na forma, se eu ficar nesse formato, e não é verdade. Quanto mais eu estiver na É minha isso. universidade, É isso. mais eu... Não é isso? É isso. É sair fora. Sai fora. É sair fora da cena. É sair fora, sair fora, sair fora, sair fora. E não comparar, não olhar, porque toda a gente tem uma coisa única para criar. Nunca queiras criar algo igual àquele. Aquele fez aquilo, epá, eu também se calhar criava uma. Pá, esquece, meu. Encontra a tua cena, encontra a tua criação, encontra, porque há milhares e milhões, de trilhões, de bilhões de hipóteses. Isto aqui é tão grande, o universo é tão grande, pá, isto aqui há milhares e milhões e milhões e milhões e milhões. Por isso, porque é que a gente se limita apenas àquilo que conhecemos, que é tipo, faz conta, é tipo, o que tu conheces, é ser conhecido neste tipo de música, ou ser conhecido com este tipo de livro, ou ser conhecido neste desporto. Pá, cria uma cena inédita que exista, explora essa coisa, pá, e que tu acredites, porque toda a gente tem uma coisa que de certeza que eu nunca vi e vou ver. Toda a Exatamente. gente tem isso. E eu estou à espera disso, juro. Eu estou à espera de ver mais cenas a acontecer, ver mais coisas a sair, ver mais jovens a vir com coisas maravilhosas e grandiosas. E todos aqueles que forem ao centro, Sim, peraí. já estou. Já tá. Tá de novo. Sim, é verdade mesmo, é mesmo isso, né? Quanto mais para dentro, quanto mais para o centro, mais a gente É, explode fora, né? Mais é, mostra a magnitude que cada um é e cada um carrega, e que o que a gente tem é que trazer isso para o mundo, que é a nossa individualidade. É que isso que muda. completamente. Sim, exatamente. E a individualidade não quer dizer que tu não possas estar em grupos, mas a individualidade é tu estar na tua individualidade e não te deixar ser levado não, por nada. Não tens que seguir isto, não tens que seguir aquilo, porque tens que seguir aquilo, porque é ali, aquela pessoa que. Eu não sou muito dessas. E por ali, porque é aquela pessoa que sabe e não sei o quê. Não, pá, se a pessoa estiver na mesma frequência que tu, ela está na sua própria individualidade, vai-te dar os recursos que ela tem, tu recebes e criam ali uma sintonia e tu depois crias tudo o que quiseres. E é assim que funciona. É assim que a cena funciona. Agora, se tens que baixar para ter que seguir alguém e ficares ali e ela dá-te uma ordem e tu vais e calas-te e vais para ali, vais para ali, vais para ali, cuidado, isso aí pode dar mau resultado, não é? Mas também não estou a dizer para partirmos para a arrogância,
Não, é saber, é termos essa humildade para nós mesmos e ouvir, e saber, e explorar as cenas todas. E nós temos tempo para criar as nossas cenas. Assim estejamos dispostos e com coragem de avançarmos com os desafios todos que nos são expostos na vida. Todos. E aproveitar, pá, as oportunidades, as pessoas, os recursos, tudo ao máximo. Quantos mais recursos aproveitas ao máximo, mais recursos vêm para aquilo que estás a fazer. Não acaba. Tipo, não acaba. Não acaba, a sério. Não acaba. E quando tu pensas que estás mesmo sem nada, mesmo sem nada, estou a dizer que não estás sem nada. Confia no que eu estou a dizer, que tu estás sempre com algo, tens sempre alguma coisa. Sempre. Nem que seja tu, eu sei que agora está bem, pronto, eu respiro, ok, tenho corpo, tenho saúde, mas enquanto não vires essa grandiosidade nisso aí, enquanto não virmos essa grandiosidade no corpo, na respiração, neste ser e não sei o quê, vais sempre sentir que te falha alguma coisa. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Enquanto não vires que o que tu tens é o que tu precisas naquele momento e que é o que está a ser dado para aquilo que tu precisas, para aquilo que tu estás a direcionar. Ok, eu tenho isto neste momento. Se eu tenho isto neste momento, o que é que consigo fazer isto neste momento? É isto, ok, bora lá. Temos que ser também pragmáticos e práticos e também não ficarmos na ilusão pois tenho isto, mas eu gostava de estar a viver numa mansão com uma grande piscina e não sei o quê, e ficam ali. E o desafio é esse. É tipo, ok, eu adorava estar ali, mas se eu quero estar ali, bora lá fazer alguma coisa com isso e curtir a cena com as cenas que eu tenho e viver à grande com as cenas. À grande, todos à grande, atenção, à grande com aquilo que eu tenho, usufruir ao máximo aquilo que eu tenho e seguir com aquilo que eu tenho. E depois vais indo, e se por acaso aquilo que tu idealizas e tens na cabeça que é estar assim, ou ser assim e não sei o quê, continuar aí, opá, vai vindo, as cenas vão vindo. Mas se calhar às vezes as coisas vão mudando. E é ok elas irem mudando. Pá, e pronto. E os recursos vão-te sendo dados para aquilo que é a tua verdade e para aquilo que tu vais alinhando com a tua verdade. Isto tem-me sido muito mostrado. Muito mostrado. Muito mostrado. Porque eu sempre pensei quando era atleta e era bastante dinheiro e gastava dinheiro aqui e ali, não sei o quê, e era sempre aquele nível de vida super alto e não sei o quê, e eu era assim, fogo, eu tenho que estar sempre aqui neste tipo de nível de vida, meu, porque de outra forma, isto aqui, não sei o quê, tenho que estar neste esforço, este super nível de vida e não sei o quê, não sei o quê. Pá, calma, mano. Oi. Respira aí. Tenho mais calma contigo, usufrui. Olha, observa o que é que tens e usufrui das cenas, porque não é ali que está tudo, não é nesse momento que está tudo. E eu olhar para a simplicidade daquilo que me está a ser dado neste momento e para todos os recursos que me estão a ser dados neste momento, estou a saborear tudo de maneira diferente. Tudo de maneira diferente. E não vai criar tudo o que quer, né? Porque está saboreando, né, o agora, vai criar o que quer no futuro. Não tem e neste momento não meto limites a nada. Porque neste momento é tipo, eu não sei, apenas vou começar. Agora o que vem dali, pá, sei lá o que é que vem. Eu não vou limitar que quero estar aqui não sei quantos anos desta forma, opá, não vou fazer isso. E agora, este momento, eu posso dizer, ok, eu quero fazer isto e quero terminar com isto. Agora o que aquilo vai me dar, opá, mas eu vou fazê-lo com todo o rigor e todo o comprometimento e todo o amor que eu tenho para dar. A partir dali, não posso controlar isso. Verdade. Olha, foi um maravilhoso, né, esse talk show. Foi maravilhoso mesmo. É muito inspirador. Eu peço para quem não conseguiu assistir ao vivo que vá assistir no canal do YouTube, porque tem muitas coisas para a gente ir absorvendo e principalmente se inspirando
e também criando olhares diferentes acerca de algumas coisas. E quando a gente fala muito de desporto, e eu particularmente sempre penso nisso, penso logo nas crianças, penso, né, os jovens que estão, às vezes, nessa ideia de que só a vitória, ou só, né, um campeonato, só que é uma parte do caminho. Se ele usufruir de todo o caminho, sim, vai ser fantástico. Agora, se ele deixar de usufruir do caminho para só esperar aquele momento, a vida dele vai passar. Com certeza, lá na frente, ele pode olhar para trás e pensar o quanto eu não fiz, ou o quanto eu fiz errado, o quanto eu calei, o quanto eu não me ouvi. Porque é isso, a gente pode ter objetivo e deve ter objetivos, é assim que a vida funciona. Mas a gente tem que usufruir do caminho. Exatamente. Senão... E isso aí eu também vejo muito, os próprios pais precisam desse suporte. Porque os pais entram num stress muitas vezes de o que é melhor para os meus filhos. E vão atrás de porque aquilo foi melhor para o filho do outro. Ou porque foi melhor para ali e é aquela pessoa, porque aquela pessoa é conhecida e porque aquela pessoa... As pessoas que os pais escolhem, elas não precisam de ser as... Tenham minuciosidade e sensibilidade para escolher essas pessoas a quem querem entregar os filhos. Sim. Tenham essa sensibilidade, porque às vezes essas pessoas estão escondidas, mas são as mais preciosas que pode haver. E explorem essas pessoas todas, estejam atentos, observem, saibam essa história de quem vocês querem entregar os vossos filhos. Tentem ver isso tudo, porque é tipo, vocês estão a entregar, estar a entregar uma coisa nossa, estar a entregar uma coisa vossa que vai para ali. Entreguem nas melhores mãos possíveis e saibam escolher. E neste momento, cada vez mais, está-se a abrir e está a haver mais pessoas com essa sensibilidade, mais pessoas com esse comprometimento e mais pessoas com esse olhar e com essa sensibilidade do agarrarem nesses filhos e metê-los de outra forma. De uma forma que não é resultado para ninguém, de uma forma que não é isso. Por isso, está a ser cada vez mais aberta essa porta, essa consciência, essa dádiva, e estamos neste processo super intenso desta mudança que eu tendo o meu percurso e a minha vivência e dado aquilo tudo que eu vivi com a sociedade e com tudo isso, sejam calmos, sejam inteligentes, explorem ao máximo a quem vocês pretendem mesmo que os vossos filhos sejam entregues e sejam acompanhados. E vocês, ao mesmo tempo, irão ser acompanhados também. Porque são acompanhados, porque os pais também precisam. Porque porque eu tenho também este olhar. Porque tenho o olhar que eu tenho da minha dinâmica com os meus pais e a dinâmica deles, os dois, entre eles os dois. Isso é a minha dinâmica familiar. E isso eu tenho porque também me meti a explorar todo esse mundo. E isso é ótimo. E isso é ótimo. E qualquer miúdo que eu, por acaso, um dia esteja, ou qualquer família que eu esteja, eu tenho que conhecer esse mundo dessas pessoas. Tenho que conhecer um bocado esse mundo dessas pessoas. Para depois saber com o que é que... Porque ninguém é igual a ninguém. Nenhuma família é igual a outra. Nenhum miúdo é igual a outro. Por isso, mulher, homem, miúdo, rapaz, rapariga, ninguém é igual. E isso aí é de uma sensibilidade amorosa e transformadora para qualquer um. Olha, Vanessa, não sei como te agradecer, não sei, é mesmo maravilhoso você ter conseguido estar com a gente e principalmente trazer toda a tua verdade, toda a tua força, ao mesmo tempo a tua inocência. Por favor, quem não assistiu o talk show ao vivo, veja a gravação, porque é importante, é mesmo importante que a gente escute uma pessoa que tem êxito, que criou uma carreira, que é reconhecida e que consegue ter esse olhar mesmo do mundo, de si, principalmente da vida e do outro. Muito obrigada, você sabe o quanto eu gosto de ti, mesmo muito obrigada por ter vindo no meu talk show. Eu é que agradeço imenso, Maninela, porque tu
além de estás a criar estás a fazer uma coisa tua, estás a criar algo, um projeto teu enorme, estás a criar tipo redes pequeninas que estão a fazer toda a diferença. E essa tua persistência, dedicação e sempre a passar barreiras, independentemente de todas estas questões da sociedade, todos estes paradigmas de que nós temos, tanto de raças, não sei o quê, tu vais em frente. Tu vais em frente. E eu aprendi isso contigo. Eu aprendi contigo e cada vez aprendo mais. E tu continuas a criar isso, continuas a elevar isso e não desistes. Não desistes e continuas, pá, não interessa se é uma, duas, três, quatro pessoas que vêm, se é 100, 200 e 300, não interessa, porque tu fazes com que isto se fale. Tu fizeste com que eu me transformasse. Tu fizeste com que eu chegasse também aqui onde estou hoje. E eu comecei, foi contigo que eu comecei. Foi contigo que comecei todo este processo de olhar e crescimento. E fico tipo, bolas, pá, fogo. Esta mulher, meu, não olhem, opa, vão dentro da cena e vejam o que é que está a acontecer. Vão dentro da cena e vejam o que é que está a ser falado, o que é que está a ser levantado. Porque não é, pá, a ti é que tem que agradecer, porque é o teu trabalho que está a ser feito, é o teu esforço que está a ser feito, é esse teu acreditar. Pá, se eu puder, se eu conseguir contribuir e se eu também com isto me expandir cada vez mais, estamos na cena, estamos em sintonia e estamos completamente enraizadas para aquilo que é preciso e com esse foco e com essa força. Acho, a ti agradeço de coração, agradeço a todos os talk shows que tens feito, não tenho assistido a muitos, é certo, e a todas as pessoas que têm tido esse contributo, estar nesse talk show e têm tido essa consciência e essa dinâmica contigo. Por isso, muito grata e força nisso e estamos juntas. Hashtag juntas. É isso. É isso. O mundo inteiro. Hoje do jantar fica por aqui. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui de novo, trazendo mais convidados para expandir a nossa consciência e principalmente para inspirar as pessoas a terem uma vida de mais qualidade, porque a gente merece uma vida de qualidade. Então, que tal você se programar já para a próxima semana e estar conosco e antes do seu jantar, primeiro ser inspirado para alimentar a sua alma. Ficamos por aqui, até a próxima quinta-feira. Obrigada.